O tema da live, ela é um pouco de cajadada, amém? Mas a gente sabe que quando a gente recebe o conserto do Senhor, a gente vai a níveis mais profundos. E o tema de hoje, primeiro eu quero que quem puder, amém, pegar a palavra do Senhor ou não, para quem não puder, só esteja com o seu coração atento, amém, com os seus ouvidos abertos. Nós vamos ler 2 Coríntios 2, bom dia, Cíntia. 2 Coríntios 2, do versículo 14 ao versículo 16, amém? Do versículo 14 ao versículo 16. E a palavra do Senhor nos diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então aqui o que o Senhor nos fala, amém? O que vocês conseguem discernir desta passagem, amém? O que o Senhor está falando aqui é que sempre Deus vai nos conduzir vitoriosamente em Cristo Jesus, pela misericórdia dele, pela graça dele estendida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus sempre vai conduzir nós que entregamos a nossa vida a ele, a exalar ao bom perfume do conhecimento do Senhor Jesus por onde quer que nós vamos. Por onde quer que a gente passe, por onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, se nós temos comunhão com o Senhor Jesus, se nós temos comunhão com o Espírito Santo, se nós temos comunhão com o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós vamos exalar o bom perfume, a fragrância do Senhor, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. E isso é por misericórdia. Nós vamos levar o conhecimento do Senhor. Nós vamos levar o conhecimento de Cristo, amém? Para onde quer que nós vamos ser enviados, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja não importa, até no lugar aonde é um lugar cercado de ímpios, se nós estivermos com a nossa vida no altar, se nós estivermos com a nossa vida direcionada pelo Espírito Santo, nós vamos exalar, amém? O perfume do Cristo, nós vamos exalar o conhecimento do Senhor. Por isso que é importante nós buscarmos o quê? Pelo conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar conhecimento, amém? Do alto. Não somente conhecimento terreno, não somente conhecimento de homens, mas quando nós recebemos o conhecimento vindo direto da parte de Deus sobre nós, nós conseguimos fazer algo que muitas vezes a Bíblia não vai conseguir fazer. E eu quero falar para vocês que o tema de hoje é: você é a melhor pregação. Você e eu somos a melhor pregação que existe. Você e eu somos a Bíblia que muitos vão ler. E tem uma frase aqui que eu quero falar. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. E nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Essa frase é do Billy Graham. Amém? Então nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. E quando eu disse que essa palavra seria uma palavra de exortação, de endireitamento e de confronto, talvez, no nosso espírito, no nosso caráter, já que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção, a nossa vida está realmente de acordo com a palavra do Senhor? Verdadeiramente nós estamos exalando o bom perfume e o conhecimento de Cristo? Ou ainda existe algo na minha vida e na sua vida que nos faz envergonhar o Evangelho de Deus? Porque é muito fácil a gente pegar a Bíblia e falar que a gente é crente, colocar debaixo do braço, ir para um culto, ir para uma vigília ou ir para uma célula, mas não viver o que está escrito na palavra. Mas não viver o que está escrito dentro das Escrituras, mas não querer que Jesus acesse todas as esferas da nossa vida. Porque eu quero dizer para você
que muitas vezes, muitas pessoas, mas muitas pessoas, elas não vão pegar a Bíblia para ler a Bíblia antes de ter um encontro com Jesus. Porque Satanás luta para isso acontecer todos os dias. Satanás não quer que o crente conheça a palavra, quem dirá um ímpio que está atrelado ao pecado, que está no meio da promiscuidade, que está no meio das trevas. Ele vai fazer de tudo para que eu e você e aqueles que estão no mundo ainda sem conhecer a verdade não desfrutem da verdadeira verdade, do alimento que é a Bíblia. Você pode ver que quando a gente se converte, é uma guerra terrível para a gente conseguir ler um capítulo da Bíblia. Dá sono, a gente não entende, a gente lê, eu falo por mim, né? Eu li a palavra, mas eu não entendia, mas eu persistia. Mas eu li aqueles versículos e não entendia. Aí eu começava a ler o Novo Testamento, parava no primeiro capítulo ali, depois eu não conseguia mais avançar. O Antigo Testamento para mim era uma coisa terrível que eu não entendia nada. Eu lia, eu falava, meu Deus, mas só tem guerra, só tem matança, eu não entendia porque estava atrás da letra. Então o que essa passagem de 2 Coríntios está dizendo para mim e para você é que quando nós conhecemos a Cristo, nós, pela graça e a misericórdia do Senhor, a gente, consequentemente, está levando o conhecimento. E o conhecimento do quê? O conhecimento da palavra, o conhecimento de quem é Deus, o conhecimento de quem é Jesus. A gente começa a ler um e quer ler o outro. A gente não consegue ter uma rotina. Por quê? Porque isso é proposital do inferno. Isso é proposital do inimigo contra a nossa vida. Porque ele sabe que a partir do momento em que eu e você lermos a palavra do Senhor, em que eu e você discernimos todas as chaves que tem aqui, a gente nunca mais vai padecer com coisas do qual nós padecemos. Porque todas as chaves de tudo que a gente precisa está dentro da Bíblia. Isso aqui é o manual perfeito de vida. A Bíblia é o manual perfeito de Gênesis a Apocalipse. Você vai ter resposta para tudo. Você vai ter resposta para a sua vida financeira, você vai ter resposta para a sua vida sentimental, você vai ter resposta para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual. Você vai ter resposta para tudo. Deus ensina como criar um filho, Deus ensina como ser uma mulher dona de casa, Deus ensina como um homem ser um homem, um sacerdote do lar. Deus ensina como ser filho, Deus ensina como ser pai, Deus ensina tudo. Deus ensina como você deve se comportar no seu ambiente de trabalho, Deus ensina como você deve se comportar com os seus amigos. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Tudo. Só que aí o que o inferno faz? O inferno lança dardos na nossa mente para que a gente não tenha entendimento e discernimento. E aí a gente faz algo que a gente está acostumado a fazer antes de ter conhecimento com o Senhor Jesus. A gente lê a Bíblia como lê um livro qualquer. A gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Mas ela não é um livro qualquer. A Bíblia é o único livro que você vai ler acompanhado do autor. É o único livro que você vai conseguir ler e ter a interpretação daquilo que o autor quis dizer. É o autor falando diretamente com você. Não existe nenhum outro livro que você consiga ler que o autor vai falar para você o que ele quis dizer quando ele escreveu aquilo. Não existe. Só que Satanás segue o entendimento. Satanás, ele quer que eu e você, que já somos crentes, que já somos cristãos, que já conhecemos a verdade, venha ficar disperso na leitura da palavra. E para isso não absorver aquilo que Deus tem para falar comigo e com você. Se ele faz isso comigo e com você, que já passou pelo processo da morte em Cristo e vive em Cristo Jesus, imagina com aquele que está no mundo. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir ler a Bíblia. Não vai. Eu falo para você, não vai. Muitas religiões, eu falo porque eu já tive em outras religiões, eles leem a Bíblia. Eles leem a Bíblia. Mas eles leem versículos isolados e eles não vêm com a luz de Cristo. Eles pegam aquilo que cabe a eles. Amém? E não vive a verdade. Não vive aquilo que realmente está escrito ali. Por isso que eles estão no engano até hoje. Porque se eles lessem com o acompanhamento do autor da Bíblia, eles não estariam mais no engano.
Então eu e você, nós precisamos viver literalmente o que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Não viver somente o Novo Evangelho e não viver somente o Antigo Testamento, mas viver ela na íntegra, porque o Antigo Testamento aponta em todo o tempo, desde a primeira linha em que Deus falou que fez o mundo e houve luz e haja luz e houve luz, ali ele já estava falando de Jesus. Então o Antigo Testamento ele todo leva ao novo, que é Jesus. Então nós precisamos viver constantemente conectados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque às vezes a gente quer viver de versículos isolados, e se a gente viver de versículos isolados, nós não vamos conseguir transparecer o conhecimento pleno de Deus na vida daqueles que não têm a oportunidade de ler uma Bíblia. Porque eu quero falar para você que talvez Deus vai te enviar nações em que um exemplar de Bíblia não pode entrar. E aí? Se você não tiver a Bíblia dentro de você, se você não está vivendo o que está escrito de Gênesis e Apocalipse, como que Deus vai te usar naquela nação? Nós somos a Bíblia que muitos vão ler. A Bíblia, ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que fazer parte da Bíblia todos os dias. Todos os ensinamentos têm que estar dentro da tábua do nosso coração. A palavra fala o quê? Escreve os meus mandamentos na tábua do teu coração, porque o Senhor sabe que tudo está no nosso coração. O nosso coração é proveniência de todo bem e todo mal. Se a gente guardar as escrituras no nosso coração, consequentemente, elas vão saltar no momento certo e você vai ter palavra para falar para aquele homem, para aquela mulher, naquela nação ou naquela circunstância que você não vai ter um exemplar na Bíblia nas mãos. Porque a gente não fica andando 24 horas com a Bíblia na bolsa. A gente anda no celular. Mas me fala uma coisa. Vai que você está andando, raciocina comigo. Se a Bíblia fala que a gente exala a fragrância de Cristo e o conhecimento de Deus, você está andando num determinado ambiente do qual do nada você vê uma pessoa enferma, uma pessoa no desespero ou uma pessoa endemoniada. Se você não conhece as chaves que estão na Bíblia, se você não sabe se comportar de acordo com a palavra, como que você vai se comportar diante dessa situação? Como que você vai saber se comportar? Você vai saber falar algum versículo, alguma coisa que seja da Bíblia, que seja verdadeiramente vida de Jesus na vida daquela pessoa? E se a sua vida não tiver de acordo com o que a palavra fala? Não pequeis, não julgais, não levantais falso testemunho. Só que na hora que vê um endemoniado na rua e aquele demônio está tentando matar aquele cara, você tem poder e autoridade, amém? Você tem poder e autoridade através do sangue de Jesus, você tem poder e autoridade através do sangue de Jesus para expulsar um demônio. Mas se você não tiver com a vida de acordo com o que a palavra fala, você vai querer expulsar o demônio, mesmo tendo autoridade, e ele não vai sair. E ele vai te envergonhar. Ele vai falar, quem é você? Para querer vir me tirar da vida desse homem, dessa mulher. Você vive na promiscuidade, você vive pecando, você compra e não paga, você faz gato na net. Nós somos a Bíblia que os outros vão ler. Bem assim acontece se a gente não tiver comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Quando nós deixamos Deus conduzir a nossa vida, quando nós deixamos, amém, Deus conduzir os nossos passos, tirar as nossas mazelas, tirar verdadeiramente aquilo que nos contaminou, enquanto nós não conhecíamos Jesus, nós vamos exalar o bom perfume. Nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. E as pessoas vão começar a prestar atenção na nossa vida. As pessoas vão falar, eu admiro a vida da Alessandra. Você vai começar a ser uma pregação ambulante. Porque as pessoas vão começar a falar de você sem você saber. Nossa, mas a Alessandra verdadeiramente ela é uma mulher de Deus. Nossa, eu admiro ela. Ela me falou algo que fez sentido para mim. A Alessandra agora ela não é mais aquela pessoa que ficava... É só um exemplo, tá, Alessandra? Que ficava no meio da rodinha. Nossa, agora não. Eu sinto o cheiro de Cristo nela.
Eu sinto, eu tenho desejo de caminhar com ela. Aí as pessoas vão começar a vir e Cristo. Tá querendo travar aqui, né, gente? Tá repreendido em nome de Jesus. As pessoas vão querer saber o que a Alessandra carrega, o que a Cíntia tem, que eu quero também. Nós somos a pregação, a nossa vida. Aí eu quero falar algo. A partir do momento em que a gente exala Cristo e que a gente exala o bom perfume que está aqui em 2 Coríntios 2, 14 ao 16, a partir do momento em que a gente exala o perfume de Cristo, a nossa vida começa a ser colocada num telão. Tanto para o bem, tanto para o mal. Tanto para o bem como para o mal. A nossa vida começa a ser passada no telão. Porque aqueles que viram a gente quando a gente era no pecado, vai querer ver se a gente realmente largou mão do pecado. Aqueles que não acreditam que Deus cura, que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus faz milagre, que Deus tira um nóia, um drogado, uma prostituta da vida que tá e leva para uma vida de santidade. Esses que não acreditam no evangelho, eles vão ficar de olho para saber se verdadeiramente Deus é Deus na sua vida. Para saber se verdadeiramente Deus é Deus que você prega. Aí se eles verem que você tá uma vírgula que seja, fora daquilo que eles sabem, aí é motivo para te apontar o dedo. Ah, mas olha lá. Mas não falou que é crente? Mas não falou que é cristão? Comprou e não pagou. Ah, mas olha lá. Cortou a luz. Às vezes as pessoas não sabem nem o que está passando dentro da casa do ser humano. As pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Talvez você está passando num vale, no deserto, por permissão de Deus, por permissão do Senhor para te provar, para te tratar, para te levar a um outro nível. Aí vai que você não conseguiu pagar a sua conta de luz, Deus livre e guarde, vai e corta. As pessoas já vão falar que você está no pecado. Ah, cortou porque está no pecado. Ah, mas você viu, ficou sem energia ali porque está no pecado. Ei, mas não é nada disso, cara. Eu estou passando por um processo de tratamento de Deus. Eu estou passando... Gente, eu não sei por que eu tenho que ficar... Amor, você libera aí os comentários, porque eu tenho que ver por que tá assim agora. Tá aparecendo aqui. Tá? Pra mim fica um olhinho, quando aparecer um olhinho, você tem que clicar no olhinho pra liberar. Ah, tá. Porque mexeu aqui em algumas coisas. Ah, sim. Na configuração, eu tenho que ver. É isso que eles falam, mas não era da igreja? Cadê? É isso. Nós somos a Bíblia que o povo vai ler. Mas eu trouxe esse contexto porque as pessoas estão vendo a nossa vida como uma pregação. Só que elas não entendem que toda pregação ela não vem somente pregação de bênção. A gente vai na igreja, ou então aqui mesmo nas lives que vocês assistem, seja minha ou de outras pessoas, de outros irmãos, Deus não vai trazer somente palavra de bênção. Deus vai trazer palavra de exortação. Deus vai trazer palavra de confronto. Deus vai trazer palavra para você se endireitar, como está sendo de hoje. Aí fala, cadê a sua fé? Exatamente, Cíntia. Nossa, mas você não tem fé? Você não tem fé para que Deus possa sair disso? Que Deus te tira disso? Então nós somos constantemente vistos, constantemente observados, constantemente apontados, constantemente questionados. Então se a gente não decide viver verdadeiramente a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, aí sim eles vão ter motivo para falar, porque mesmo sem ter motivo, eles já falam. Imagina se a gente não viver. Imagina se a gente decide não viver a Sagrada Escritura do jeito que Deus manda, do jeito que Deus ordena. A gente não vai conseguir exalar o bom perfume de Cristo, que está falando aqui nessa palavra. A gente não vai conseguir levar o conhecimento do Senhor Jesus. Só que é muito mais que dinheiro, é isso, eles não entendem. Só que aí, quando a gente decide viver a vida como Deus quer que a gente viva,
aí as nossas pregações, amém? A nossa vida que é uma pregação, que o pessoal está prestando atenção, aí eles vão pegar e falar assim: eu quero viver essa vida que a Cíntia está levando. Eu quero viver a vida que a Márcia está levando. Porque eu tô vendo que Deus é Deus na vida dela. Eu tô vendo que essa mulher, ela é uma mulher de Deus. Eu tô vendo que esse homem é um homem de Deus. Meu Deus, eu vou pegar aqui um exemplo qualquer. Ela era uma mulher que vivia na promiscuidade. Hoje Deus honrou a vida dela. Isso é a sua vida que está sendo uma pregação. Eu via que ela vivia numa vida de promiscuidade. Ela pegava, não tô falando aleatório, tá? Tinha diversos relacionamentos, não se firmava com ninguém, se vestia de forma que, meu Deus, envergonhava a família, até mesmo ela. E hoje eu vejo que Deus transformou a vida dela. Você está tendo a sua vida como uma pregação. As pessoas estão lendo o que Deus está fazendo através de você. As pessoas estão vendo que você se posicionou e Deus te transformou. E aí quando elas virem te perguntar, você vai poder ter autoridade para falar: eu estou vivendo isso porque eu decidi viver uma vida com Cristo. Sem ter flerte com o pecado, sem ter flerte com aquilo que me leva para distante dele, sem ter flerte com aquilo que me desvia daquilo que Deus tem para mim. E quando eu decidi me posicionar, Deus fez isso que você está vendo na minha vida. Deus me tirou do momento de vale de osso seco e Deus me colocou na bonança. Deus me tirou do momento em que eu não tinha nenhum pão para comer e Deus hoje me levou a abençoar centenas de milhares de famílias. Deus hoje, ele me viu. Antigamente, quando Deus me pegou, eu chorava por causa da minha vida sentimental. Eu não tinha ninguém. As pessoas não me viam como uma princesa de Deus. Mas quando eu reconheci que Deus é o meu pai e é o rei e eu sou uma princesa, Deus me deu um príncipe para viver comigo. E as pessoas vão começar a ver isso como uma pregação. Eles vão ver a sua vida como uma pregação. E toda pregação ela passa. Toda pregação, ela tem momento de vitória, ela tem momento de bênção, tem momento de correção, tem momento de cajadada. Tem momento em que Deus vai pegar e vai falar: ó, tá errado. A nossa vida é assim, e a gente vai ter que viver isso. Vai ter momentos em que você vai ter que dar uma cajadada em alguém. Vai ter momentos em que você vai ter que ser boca de Deus para fazer uma pessoa sair do pecado. Vai ter momentos em que você vai ser boca de Deus para liberar uma bênção financeira. Vai ter momentos em que você vai ser usado para levar o que? Uma palavra de correção, e que muitas vezes as pessoas no momento vão ficar com raiva de você, mas que lá na frente vai te agradecer. Porque por um momento eles estão cegos pelo pecado e não estão conseguindo enxergar. Mas você, como já tem o conhecimento, você vai poder ajudar essa pessoa. Você vai poder ser boca de Deus nessa pessoa. Só que a gente precisa fazer o quê? Parei de tomar cerveja e ninguém está entendendo isso. Ninguém entende. E foi aquela pregação da outra live, né? Que a gente teve. Foi ontem. Só discerne as coisas do Espírito quem é de Espírito. Só discerne as coisas espiritual quem está no Espírito. Quem é carnal não vai entender. Vai falar: mas nossa, que desnecessário. A palavra não fala que você precisa parar de beber. A palavra não fala que é pecado beber cerveja. Tá ok, a palavra não fala que é pecado, realmente não fala. Mas a palavra fala que as coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, é isso, pergunta por quê? Quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai o quê? Ele vai incomodar, fala: filha, isso já não faz mais parte. Já não tem necessidade mais de fazer isso. É pecado? Não, não é pecado, é lícito. A palavra não fala que é pecado. É pecado se embriagar. Não fala que é pecado. Mas chega um determinado ponto da nossa vida que aquilo já não tem mais valia. Você tá vendo que aquilo ali é o quê? Só vai te deixar gorda, porque a cevada incha. O álcool vai te deixar, às vezes, meio biruleibe. E, ai, Jesus, a gente não precisa disso, gente. A gente chapa no Espírito. Quando a gente recebe o Espírito Santo, é uma sensação tão boa que a gente não precisa de nada, que não precisa de cerveja, não precisa de droga ilícita, não precisa de nada. As pessoas às vezes fumam, né, um baseado, não sei nem se eu posso estar falando isso aqui, para ficar zen,
para ficar dando risada à toa, parecendo os bobos da corte. Eu falo isso porque eu já experimentei, tinha colegas, né, amigos na época que, gente, era um no almoço, um na janta, um no café da manhã, um na janta da tarde, pra pessoa ficar rindo, olhando pro nada e rindo. Eu ficava assim, eu falo, mano, como que pode? Como que pode? Aí dá uma fome miserável. E eu ficava sem entender, e aquele negócio fede. E hoje eu vejo que eu não preciso de nada disso para ficar zen. Eu não preciso de nada disso para dar risada. Eu não preciso de nada disso. Porque se tem uma coisa que crente faz é comer. Porque a gente come demais. Eu, pelo menos, eu e meu marido, a gente ama comer. Todas as vezes que a gente se reúne com os nossos irmãos em Cristo, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um café. Vamos comer, vamos marcar um almoço, vamos marcar uma janta. Agora, gente... O pessoal pega e se perde em poucas coisas, amém? Isso daí o povo não entende. Amém, Edivan, amém. O povo não entende que não faz mais parte da nossa vida, que não faz mais parte, amém? Isso não condiz mais com a nossa conduta de quem a gente é em Cristo Jesus. Isso daí era refúgio de quando a gente estava no mundo perdido no meio das trevas. Que a gente não conhecia Deus. Tem gente que só fica feliz. Exatamente. Parece que só tem felicidade se tomar um copo de cerveja. E eu falo, gente, de mim. Eu falo de mim. Tinha momentos em que eu tava tão nervosa, que Satanás é tão sujo que ele falava assim: você precisa fumar para você ficar calma. E olha só, vê se tem lógica, raciocina comigo. Eu era o tipo de fumante bem da sem vergonha, tá? Bem da sem vergonha. Porque uma das minhas irmãs falaram para minha mãe depois que me aproximei de dois: tô diferente, a gente vai ser visto como estranho. A gente é visto como estranho. Eu era, gente, uma das pessoas que fumava que não suportava cheiro de cigarro. Olha, vê se tem lógica isso. Eu não suportava o cheiro do cigarro. Eu fumava, mas eu não suportava o cheiro do cigarro. O cheiro do cigarro me dava nojo. Se alguém fumava do meu lado, eu já ficava possessa da vida. Mas aí, quando eu tava nervosa, o que acontecia? Um encardido chegava em mim, pegava e falava assim: não, você tá muito nervosa, vamos, eu preciso de um cigarro. Aí eu fumava 1, 2, 3, 4, 5 cigarros de uma vez. Faz sentido? Uma pessoa que não suportava o cheiro do cigarro fumar para poder ficar calma, é o cão ou não é? Para deixar a pessoa ali plantando um câncer de pulmão. É, gente. Porque eu não suportava o cheiro do cigarro. Se eu ficasse com a minha roupa fedida a cigarro, eu ficava, meu Deus, que nojo. Aquele gosto na minha boca. Olha, me deixava com nojo. Mas eu só me sentia calma se eu fumasse 5 cigarros seguidos. E aí, quando eu tava na balada, não satisfeito, os cão do inferno, agora que você tomou uma cerveja, você precisa acender um cigarro. Aí eu fumava e bebia. E ali eu ficava muito louca, perdi o sentido, não sabia nem quem eu era. Porque isso Satanás coloca na vida das pessoas. Que você precisa daquilo para ficar feliz. Que você precisa daquilo para você ficar zen. E quando você conhece Jesus, isso não faz mais sentido. Isso não tem mais lógica. Então, consequentemente, o Espírito Santo vai te limpando desses desejos que te afastam da presença dele. Porque eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que Satanás ele é astuto, amém? E nós precisamos estar constantes. Não é pecado tomar cerveja. Não é pecado. Não é pecado fumar. Não é pecado. Só que eu quero dizer para você que a partir do momento em que você continua com essas práticas pecaminosas, eu digo pecaminosa no sentido de assim, tá? Não que seja pecado. Você abre legalidade para os espíritos do vício vir sobre você. É isso que Deus fala. Quando a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, é isso. Porque talvez existam maldições hereditárias que estão sobre a sua vida que você desconheça. E que se você começar a fazer o uso disso que te é lícito,
que te é lícito, talvez vai desencadear coisas na sua vida que do nada a sua vida começa a virar de cabeça para baixo e você não sabe por quê. Então, são coisas que Deus vai tirar da gente. E isso faz parte do quê? Da pregação. Da Bíblia, que nós somos a Bíblia que o povo vai ler, e nós somos a pregação que o povo está prestando atenção. Porque saiba você também que da mesma forma em que as pessoas levantam o questionamento por que você está deixando de beber, muitas vão levantar o questionamento falando assim, ué, mas não é crente, por que está bebendo? Nossa, não sabia que crente bebe. Não sabia que crente fuma. É constantemente um apontamento e uma acusação. É constantemente, você vai ser a pregação que o povo vai ver. Vocês estão percebendo que é real isso? Que você e eu vamos ser constantemente uma pregação? As pessoas não vão entender que você parou de beber. Mas se você bebe, elas vão questionar por que você está bebendo. Então, a melhor decisão é fazer o quê? Viver direcionado pelo Espírito Santo de Deus e de acordo com o que manda a palavra. Se Paulo está falando que tudo é lícito, mas nem tudo convém, então vamos pedir para Deus, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ter esse vício, porque isso está me contaminando. Senhor, eu não quero mais comprar e não pagar. Me ajuda a endireitar as minhas dívidas. Ajuda a pagar o que eu devo. Senhor, eu não quero mais, Pai, ser motivo para que o Senhor não fale através da minha vida, porque eu quero exalar o bom perfume, eu quero levar ali o conhecimento que está em 2 Coríntios 2,14. Eu quero ser, Pai, a Bíblia das pessoas, que as pessoas vão ler. Eu quero, Pai, poder andar pela rua e quando eu ver um endemoniado, eu ir lá impor a mão e ele manifestar, porque a unção que despedaça todo jugo está sobre a minha vida e ele não vai poder ter uma vírgula para falar de mim. Pai, eu quero ser usada para manifestar a tua cura, Pai. Quando eu ver alguém dentro de um hospital e eu sentir que o Senhor vai curar aquela pessoa, que aquilo é espiritual, eu impor as minhas mãos, eu orar e eu poder fluir através da minha vida e aquela pessoa pegar a maca como está na palavra do Senhor, que muitos pegaram a sua maca, o seu leito e foram embora curados. Porque existem tantas enfermidades, mas tantas enfermidades que não são provenientes do Espírito, meu irmão e minha irmã. Que a maioria delas, eu posso contar para falar para você, que 90% das enfermidades, elas são provenientes da alma, de doenças espirituais, de coisas que precisam, amém? Ser curadas, libertas. O câncer é muitas vezes, já foi comprovado isso, cientificamente, a pessoa não consegue liberar perdão. A pessoa não consegue liberar perdão. Quando a pessoa não consegue liberar perdão, as células do corpo de defesa, elas vão morrendo. As células do nosso corpo que nos defendem dos ataques dos vírus, bactérias, das enfermidades, elas vão morrendo. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos liberar o perdão para nós mesmos. Nós precisamos nos perdoar. E o Senhor está me trazendo algo aqui. Se você até hoje não conseguiu se perdoar de algo que você fez, de algo que você cometeu, de algo que você falou, de talvez você ter ferido alguém, se perdoe. Se perdoe. Você precisa tomar essa decisão de se perdoar. Porque Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Não existe mais nenhuma acusação sobre a sua vida. Se você se arrependeu, se você colocou diante da cruz, se você se arrependeu, se você falou esse pecado para Deus, e você confessou isso diante do Senhor, Ele já te perdoou. Eu quero falar para você que se isso está voltando na sua mente, não é Deus que está trazendo isso para você. Não é Deus que está trazendo esse pecado à tona. Não é Deus que está fazendo com que você não consiga se perdoar. Isso é Satanás, para que você fique refém. Bom dia Adriele, bom dia Anne.
Sejam bem-vindas em nome de Jesus, amém? Se perdoe, porque Jesus já te perdoou. Não carrega mais essa culpa de algo que você já lançou na cruz. Não carrega mais essa culpa que está fazendo você ficar longe de Cristo. Não carrega mais essa culpa que está fazendo você não exalar mais o Espírito Santo de Deus e não exalar o perfume do Senhor. Porque quando a gente carrega uma culpa que já foi perdoada, quando a gente carrega uma culpa que a gente não está conseguindo nós mesmos nos perdoar, a gente não consegue exalar o bom perfume do Senhor. A gente não consegue exalar a fragrância de Cristo. Se perdoe. Deus já te perdoou. Não existe mais acusação sobre a sua vida. E se você ainda não colocou isso diante do Senhor, eu convido você a tirar 5 minutos do seu dia hoje. E eu te encorajo e eu paraliso as forças do inferno que queiram tentar paralisar você de fazer isso hoje. Eu já declaro que toda força demoníaca que possa querer impedir você de fazer isso hoje já caiu por terra. Tira 5 minutos do seu dia. 5 minutos é o suficiente, basta para você apresentar isso diante do Senhor. Coloca isso diante do Senhor e fala: Senhor, eu me arrependo, Pai, de ter ferido a minha mãe, de ter ferido o meu pai, de ter ferido o meu filho. Eu me arrependo, Senhor, dos pecados que eu cometi. Eu me arrependo, eu não sei o que foi. Eu não sei o que você precisa colocar diante de Deus. Eu não sei o que você cometeu, eu não sei o que você falou, eu não sei o que aconteceu, mas Deus e você sabem. E Deus só precisa do seu posicionamento. Deus só precisa que você fale para Ele te perdoar e você se perdoar. Não carrega mais essa culpa. Não carrega mais essa culpa sobre os seus braços. Não carrega essa culpa. Deus tira todo o fardo pesado e Ele coloca o jugo dele que é leve. Todo jugo de acusação não provém de Deus. Todo jugo de acusação não é do Senhor. Saiba que o único papel exclusivo, tem um único protagonista para esse papel, que é Satanás. Existe um único protagonista para ser o acusador. É Satanás. Deus jamais, em hipótese alguma, nunca, em tempo algum, nunca Ele vai te acusar de nada. Nunca Deus, Jesus, o Espírito Santo vai te acusar de nada. Então eu quero falar para você, eu não sei nem por que Deus, amém, Espírito Santo, Deus está levando para esse ponto, amém? Eu acredito que tem pessoas que precisam escutar isso. Eu quero falar para você que Deus não é Deus, não é o Espírito Santo e não é Jesus que está te acusando. Amém? Não é Jesus. A paz do Senhor, Verônica. Não é Jesus que está te acusando. Amém? E se Deus trouxe isso aqui para essa live neste determinado momento é porque Ele sabe que existem pessoas aqui que precisam se perdoar e liberar perdão. Pedir perdão para Deus. Talvez você está vivendo um ciclo de que as coisas não estão dando certo na sua vida porque você ainda não conseguiu liberar pessoas nas regiões celestiais através do perdão e você está se prendendo dentro disso. Talvez algo não está destravando na sua vida, algo que você parece que é um ciclo sem fim, porque você não consegue liberar perdão para outra pessoa ou para você mesmo. E pedir perdão. Nós só conseguimos pedir perdão quando nós tiramos o orgulho do nosso coração. Bom dia, Vilma. A paz. Destrona o orgulho. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro agora, Papai, que todo orgulho, todo ego, Pai, tudo aquilo que está impedindo este homem, esta mulher, Pai, de pedir perdão, de liberar o perdão, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, Pai, eles vão ser encorajadas a liberar o perdão, a pedir o perdão e se perdoarem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, mostra para eles que o Senhor não é um pai acusador. Pai, mostra para eles que o Senhor não é um pai que aponta o pecado. Não, Senhor. Esse papel é de Satanás, Pai. E nós colocamos ele para fora, Senhor, dessas vidas hoje, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que Satanás não tem mais poder de vir tocar, Pai, e colocar, Senhor, em verdades, Pai, mentira sobre a vida deste homem e desta mulher, Pai, da forma como tem sido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te clamo por essas vidas, eu intercedo por elas.
Pai, eu me coloco na brecha por essas vidas agora, Pai. Pai, eu sei que eu tenho favor diante do teu altar. Eu sei que eu tenho favor diante de ti, Senhor. E eu peço encarecidamente, Pai, em prol da vida deste homem e desta mulher. Se eles não conseguem, Pai, liberar perdão, eu declaro, Pai, que em nome de Jesus hoje Satanás bate em retirada dessa vida e eles vão, Senhor, em nome de Jesus, liberar perdão, Pai. Eles vão se perdoar, Pai, por algo, Pai, que eles cometeram e que o Senhor já perdoou. E eu declaro, Pai, que eles também, Senhor, vão pedir perdão para aqueles que eles precisam, Pai. Porque o perdão, Pai, ele é genuíno e ele provém de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Edivan. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Toda honra e toda glória para Ele. Bom dia, Damião. A paz, Thalita. Irmãos, decidam hoje se perdoar. Decidam hoje liberar perdão. Não carrega isso com vocês. Esse fardo não é de vocês. Esse fardo não é de vocês. Esse fardo é de Satanás. E ele está querendo fazer com que vocês fiquem aprisionados a eles e atrelados a ele eternamente. Mas eu declaro que isso caiu por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberem perdão. Não contaminem o corpo de vocês, não contaminem o espírito de vocês, não contaminem a intimidade com Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo por causa de ego, de orgulho, de soberba. Porque a gente só... É difícil. Mas eu declaro hoje, eu libero sobre a vida de cada um de vocês, que vocês vão estar sendo... agora, recebendo ousadia no Espírito, encorajamento em nome de Jesus no Espírito de vocês, em nome de Jesus, a paz, Damião, em nome de Jesus, eu declaro que vocês estão sendo encorajados. Você que não conseguia, em nome de Jesus, todas as travas do inferno que impediam você de liberar o perdão e pedir perdão e de se perdoar, cai por terra hoje em nome de Jesus. E eu creio e eu sei e eu libero uma palavra profética sobre a vida de cada um de vocês, que a partir de hoje, a partir do momento em que você decidir liberar perdão, pedir perdão e se perdoar, as comportas do céu estarão abertas sobre você, as comportas do céu estarão escancaradas sobre você, vocês vão viver o novo do Senhor, aquilo que parecia ser impossível aos olhos humanos, para Deus não é impossível, mas Ele estava precisando que você se posicionasse. Ele estava precisando que você destronasse o orgulho e o ego do seu coração. A partir do momento em que você decidir pedir perdão, liberar perdão e se perdoar, a vida de vocês vai dar uma volta de 360 graus. Vocês vão falar, eu não sei o que Deus está fazendo. Só que aí você vai falar, foi a partir do momento em que eu decidi me perdoar por ter pecado, foi a partir do momento em que eu decidi me perdoar por ter me desviado, foi a partir do momento em que eu decidi perdoar aquela pessoa que me feriu, foi a partir do momento em que eu decidi liberar o perdão. Só que tudo isso depende do seu posicionamento. Tudo isso depende do seu posicionamento. Amém? Precisamos liberar perdão se o próprio Deus nos por ter tirado a vida. Exatamente. É isso. O perdão é a chave. O perdão é a chave. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Porque a gente não merecia perdão. Eu e você não merecíamos o perdão. E Deus nos perdoou. Deus deu o seu único filho por amor à minha vida, à sua vida, para nos perdoar. E quando a gente nos perdoa, eu quero falar algo para você. Quando a gente nos perdoa, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. A gente começa a viver a palavra de Gênesis e Apocalipse e a gente começa a abrir mão de tudo aquilo que nos contamina. Eu falo porque eu carregava muita culpa das coisas que eu fazia. Eu me sentia culpada por tudo que eu fiz as minhas filhas passar. E eu não conseguia me perdoar. E eu vivia falando, não, mas eu preciso fazer isso. É igual com seu marido, disse ontem, devemos largar a cruz e viver o verdadeiro evangelho. É isso.
Essa palavra vem de encontro, complementando a ministração dele ontem. É exatamente isso, Damião. É exatamente isso. É isso. É colocar na cruz. É pegar a cruz e viver o verdadeiro evangelho. Quando a gente vive o evangelho, amém? E eu nem sabia, amém, que ele ia pregar isso ontem. Eu tinha feito essa ministração, eu fiz ela de tarde. E eu não sabia que ele ia pregar isso, porque ele não tinha me dado o tema ainda. Eu falei, ele me falou o tema, acho que faltava 2 minutos para a live. Que eu falei, eu preciso colocar o tema aqui para divulgar o que vai ser. Aí ele falou o que era. Então, o Espírito, ele fala. Amém? O Espírito, ele testifica todas as coisas. E uma palavra está sempre atrelada à outra. E quando a gente vive o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, a gente exala o bom perfume e a gente exala o conhecimento. E aí as pessoas vão falar, verdadeiramente esse homem, essa mulher, eu quero saber o que ela carrega. Eu quero ter o entendimento. E aí você vai estar falando puramente a palavra de Deus. Quando a gente vive a palavra, a gente vai estar vivendo a palavra, pregando a palavra. As pessoas, às vezes o meu filho, eu tô conversando com o meu filho e ele fala, mas mãe, por que você tá falando amém? Por que você tá falando as palavras da Bíblia? Porque eu vivo tanto a palavra, eu leio tanto a Bíblia, eu tô tão imergida, que é uma coisa tão natural, que às vezes eu falo sem perceber. Às vezes eu tô falando passagens bíblicas. Shalom, Wagner, bom dia, seja bem-vindo, amém? Shalom, meu irmão. Às vezes a gente fala as coisas sem nem perceber. Às vezes a gente fala versículos bíblicos sem perceber. Isso porque faz parte da nossa rotina, faz parte, não tem mais como separar. Não tem mais como, não dá mais. Chega um tempo em que não tem como. É impossível separar Jesus da gente, a palavra da gente, não é impossível. E quando a gente menos esperar, você vai estar pregando sem você perceber. Bom dia, Thales, a paz do Senhor. Bom dia. É sem perceber. As coisas se tornam tão naturais. Quando a gente tem uma vida com o Senhor, se torna tão natural. Quando a gente tem uma vida de devoção a Cristo, de ficar longe do pecado, as coisas as coisas acontecem de forma natural. É sem forçar. É sem forçar. As pessoas às vezes vai começar a encontrar você na rua. E a minha mãe passou por isso recentemente. Ela pegou e estava num lugar e a pessoa chegou perto dela, pegou e falou assim: nossa, mas você exala algo diferente. Você passa uma paz. Porque a minha mãe, às vezes, ela é até meio assim, parece até que ela tá meio lesadinha, tadinha. Que às vezes, quando ela não tá muito perturbada, assim, com as coisas do dia a dia, coitada, ela é zen, ela não tá nem aí, que eu falo, mãe, acorda! Aí ela, ai... E aí ela foi no mercado e a mulher pegou e falou assim, nossa, mas você passa uma coisa tão boa, você transmite uma paz, você exala o cheiro de Cristo. É o que está na palavra. 2 Coríntios 2,14. As pessoas vão começar a reconhecer a paz, Janaína, a paz do Senhor Jesus. As pessoas vão começar a sentir o cheiro de Jesus em você. Você é a Bíblia que o povo está lendo. Você é o sermão que o pessoal está prestando atenção aí fora. Deixa Deus escrever as verdades dele na tábua do teu coração. Decida viver o evangelho puro, verdadeiro e genuíno. Decida viver o evangelho da forma do qual ele tem que ser vivido. E o Senhor nos lembra que fizemos um passado que não agradou a ele, mas de forma leve, exatamente. Ele nos lembra para que a gente não venha fazer novamente. Ele nos lembra para que a gente lembre de onde a gente saiu, para que a gente não volte para aquele lugar. É exatamente isso, Vilma. Muito importante. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ele vai trazer a nossa lembrança para que você lembre de onde você saiu, sem acusação. Deus não vai acusar. Deus não acusa. Amém? Glória a Deus, Thalita. Glória a Deus. Deus não acusa. Deus não acusa. Não esqueçam jamais na vida de vocês. Deus não acusa. Só tem um protagonista na vida. É Satanás. É só ele que vai acusar.
Deus traz de forma leve. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Vilma, por você ter falado, amém? Que é para você não cometer isso de novo. Que é para você não pecar, que é para você não entristecer ele de novo. Amém? Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos viver a palavra verdadeiramente. Amém? Se a gente não viver uma palavra reta diante de Deus, a gente muitas vezes vai envergonhar o nome do nosso Senhor. Porque Satanás, ele é especialista. O maior prazer dele é fazer com que Jesus venha ser envergonhado. É fazer com que Jesus seja apontado, caluniado. Porque ele é um invejoso, um encardido, um orgulhoso. Ele queria estar no lugar do nosso pai, do nosso Abba. Então ele vai querer de qualquer forma fazer com que os filhos dele, que somos eu e você, venha envergonhar ele. Através da prática do pecado. Amém? Através das nossas mentiras, que muitas vezes acabamos soltando. Meias verdades, como diz o meu marido ontem. De posicionamentos que não agradam o Senhor. Mas nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus. Quando nós somos imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, é automático, a gente exala o bom perfume. A gente não vai ser santo, porque só existiu um. Só existiu um santo. Um. Que foi livre de nada. Não existiu nenhuma mácula sobre a vida dele. Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero falar para você que nós somos santos lutando contra o pecado. Porque se Jesus habita em mim e Jesus habita em você, nós carregamos Cristo e Ele é santidade. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus e Ele é santidade. Então nós somos santos lutando contra o pecado. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Porque o que o mundo fala aí mas santo é só Jesus. Santo é só Jesus. Mas eu preciso buscar a santidade de Jesus, porque Ele habita em mim. Santo é só Jesus, mas isso não me dá o direito e nenhuma carta de alforria para viver na prática do pecado. Santo é só Jesus, mas isso não é uma carta de alforria para eu ficar fazendo com que o nome do meu Jesus seja envergonhado por conta das minhas atitudes. Porque se Ele habita em mim, eu tenho que buscar pela santidade. E a santidade é o quê? Quando eu resolvi voltar, Deus tirou uma pessoa de mim que nem para mim ela olha, iria me atrapalhar. Exatamente. Ele afasta as pessoas, Ele cuida. Gente, Deus, Ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso, Ele cuida de nós. Gente, Deus é um Deus tão bondoso, gente. Gente, eu preciso até testemunhar algo para vocês. Olha como Deus é maravilhoso. Tinha acabado, né? O meu filho, quando ele chega em casa, ele parece que uma lima nova, como diz meu pai. Ele come tudo, ele só não rói as madeiras da casa, porque eu não deixo, porque senão ele comeria tudo. E aí tinha acabado, né, o suco dele, que ele toma muito suco, ele come muito. E aí acabou, eu falei, meu Deus, agora o Wellington só vai receber segunda-feira. Senhor, como que eu vou fazer? Como que vai ter, Senhor? Como que eu vou fazer? E eu precisava também pagar umas contas, né? Um negócio. E aí, olha como Deus cuida. E aí eu tinha um dinheiro para receber que tinha 10 dias para cair na minha conta. 10 dias úteis. Tinha 10 dias úteis para receber o dinheiro. E eu já tava... E aí de manhã eu fui no banheiro, eu fiz as contas. Eu falei, meu Deus, 10 dias vai dar só da outra semana. Então eu vou ter que dar um jeito. Deus, me ajuda a prover aí. Quando eu abri o aplicativo, tava o dinheiro que eu tava esperando. Eu falei, Senhor, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é fiel. Senhor, como... Gente, Deus, ele cuida. Ele cuida, Ele tira pessoas que vão te atrapalhar. Ele traz provisão quando você precisa. Ele mostra quando você está no caminho errado. Ele fala que o que você está fazendo não é de acordo com Ele. Gente, Deus cuida. Deus cuida. Oi, Graciele, bom dia, paz, amém? Deus cuida. Quando você menos esperar, é aquilo que a gente está sempre falando aqui, no de repente. Um dinheiro que era para cair, 10 dias úteis. 10 dias úteis, gente. Isso era a partir de quarta-feira, hoje é sexta. Olha como Deus honra.
Eu estava preocupada porque eu queria que o meu filho tivesse algo para comer. Tem outras coisas? Tem, glória a Deus, aleluia, a despensa tá cheia. Mas ele gosta das coisinhas deles, as minhas filhas gostam das tranqueiras, né? Mas Deus cuida, Deus tira pessoas que vai nos afastar do caminho. Deus nos leva para viver a forma correta. Deus direciona todas as coisas. A gente só precisa estar o quê? Atento à sua voz e obediente à sua palavra. Deus tem prazer, Deus é Pai. Deus é Pai. Seja bem-vinda, Graciele. Em nome de Jesus, seja muito bem-vinda. Amém? Em fazer parte desse povo que está aqui buscando crescer em Cristo Jesus e caminhar com Deus Pai. Amém? Seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Mas olha a bênção que você é, quanto você me faz vencer. Amém, amém, Carla, amém. Mas isso, a gente não é por conta eu quero que vocês entendam que não é por merecimento. É por amor. É por amor. Amém? Porque merecer a gente não merece. Eu quero que vocês entendam isso. Merecer a gente não merece. Não é que a gente merece. É que Deus nos ama. Nós somos imerecedores. Amém? Tudo que eu faço, Carla, tudo que eu faço porque Deus me tirou de uma zona de maldição tão grande, de um lamaçal tão grande, que eu não posso dar menos do que eu dou para Ele. Não tem como, é toda a minha vida. Ele deu tudo dele, então eu tenho que dar tudo de mim. E Ele vê também, mas Deus, Ele vê o nosso coração, Ele vê. Isso é verdade. Mas, assim, Deus cuida da gente em todo o tempo. E Ele tem prazer em nos mimar. Eu quero falar para vocês que quando a gente decide viver o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho de agradar a Deus, Ele nos mima. Peraí que tá travando aqui. Vem atrás de você nos mostrar e nos ensinar aquilo. Amém, glória a Deus. É isso que eu ia falar agora. As bênçãos nos perseguem. As bênçãos não é a gente que vive atrás da bênção. Eu quero que vocês peguem essa chave. Amém? Quando a gente tem um evangelho de renúncia, quando a gente vive um evangelho de morte do eu, de morte do pecado, não é mais eu e você que vai correr atrás das bênçãos. Elas vêm atrás da gente. E eu quero falar para você que vem de forma avassaladora, atropelando com os dois pés. Porque Deus tem poder e prazer em abençoar. Porque Ele vai falar, uau, a Carla, a Graciele, o Gralac, o Damião, a Vilma, todos estão aqui posicionados. Agora eu vou liberar as comportas do céu. Agora eu vou derramar tudo aquilo que eu preparei para eles. Agora pronto. Agora o inferno não vai poder falar nada. É assim que Deus faz, gente. Deus tem prazer em abençoar a minha vida e a sua vida. As bênçãos do Senhor nos atropelam. Quando a gente decide viver o evangelho verdadeiro, o evangelho de renúncia. E quando a gente decide viver isso que está aqui, levar o conhecimento, exalar a fragrância de Cristo. Exalar a fragrância de Cristo. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Essa outra forma que está sendo pregado aí é mentira. Amém, Carla. Aquilo que me foi levado já está sendo restituído e melhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha como Deus, gente, eu até me arrepiei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá o melhor. Deus dá o melhor. Olá, José, bom dia, seja bem-vindo, amém? Seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Gente, Deus dá o melhor. É isso, quando a gente vive o evangelho, quando a gente vive o evangelho verdadeiro, que as pessoas vão poder ver a nossa vida, que as pessoas vão poder ver que a gente é a melhor pregação que tem. Deus vem e abençoa, porque Ele vai falar, minha filha, o meu filho está se comportando tão bem. Eles estão fugindo da aparência do mal, eles estão fugindo do pecado, as pessoas estão vendo ele como vitrine, aí ele vem e pá, receba
agora a chuva de bênçãos, receba agora o avivamento, receba mais do meu poder, receba mais das minhas bênçãos financeiras, materiais, espirituais. É assim que Deus faz. É isso. A honra da segunda casa, ela é duas vezes maior, 100 vezes maior. Amém? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Deus vai trazer, Graciele, Deus vai trazer. Vamos orar, José, perdão. Vamos orar, amém? Eu já estou chegando aqui no final, eu quero só dar duas chaves, amém? Vou falar duas coisas aqui. A primeira é, talvez o que estava impedindo você de exalar o bom perfume era a falta do perdão. E o Senhor Jesus já ministrou aqui, amém? Eu tenho certeza que Deus falou com muitas pessoas aqui hoje. E hoje você liberou o perdão, você vai liberar o perdão. Talvez existam outras coisas que impeçam você de exalar o bom perfume de Cristo. Coloca diante do Senhor, pergunta para Ele, Ele vai falar para você o que tem impedido você de exalar o bom perfume de Cristo, amém? Eu e você somos a melhor pregação que existe. Não existe melhor pregação do que a minha vida e a sua vida, amém? Não existe. Foi como eu disse antes, existem lugares em que uma Bíblia não vai poder entrar. Existem ambientes em que uma Bíblia não vai poder ser aberta. Existem lugares em que você não vai poder falar de Cristo abertamente, mas as pessoas vão ver Jesus através de você. Existem lugares, países em que não pode ter uma Bíblia. Existem lugares onde os cristãos eles têm que se conectarem, não, fazerem seus cultos em lugares subterrâneos. Porque senão, eles vão ser mortos, eles vão ser apedrejados. Deus abençoe sua live, gostei muito disso. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória seja a Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês, gente, que é Deus, tá? É Deus purinho na terra. É Deus purinho na terra, meu marido. É Deus purinho na terra. Vocês não têm noção. Uma pessoa que tem dificuldade, tem TDAH, que não falava nem com o vizinho da direita e da esquerda, tá aqui, é Deus na terra. É Deus. É Deus. Porque eu era muito, mas extremamente a nível hard de timidez na terra. Mas Deus me curou. Mas Deus me curou, Deus me tirou do cativeiro, amém? Deus, pela sua misericórdia, eu entreguei minha vida a Ele, eu falei, Senhor, faz conforme o Senhor quer. E aí Deus usava muito a vida do meu esposo falando, José, eu declaro que em nome de Jesus, a mesma ousadia no Espírito que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro que você vai ser um canal de bênção, 1000 vezes melhor do que está sendo aqui a minha vida. E em nome de Jesus, eu declaro que toda timidez cai por terra. Porque a palavra de Deus fala o quê? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Amém? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então eu declaro que a ousadia do Espírito Santo, a mesma ousadia que o Senhor veio, me curou, me tratou e está me usando dessa forma, eu declaro que Ele vai vir sobre você e todos aqueles que são tímidos nessa live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que toda timidez cai por terra, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu já declaro, eu gero isso no meu espírito, amém? Eu gero isso no meu útero espiritual, que todos que estão nessa live, todos que entram, todos que me acompanham, todos que seguem, que vêm para as nossas lives, eu declaro que todos vocês vão ser avivalistas, vocês vão ser aqueles que vão levar o evangelho a outras nações, vocês vão ser aqueles que vão levar o fogo do avivamento, vocês vão libertar os cativos, vocês vão consolar os que choram, vocês vão ser usados de forma sobrenatural para o reino de Deus, em nome de Jesus. É isso que eu gero isso no meu espírito, é isso que eu gero no meu útero profético, que vocês sejam usados de forma sobrenatural, que vocês vão a nações, que Deus propague o evangelho através da vida de vocês. É por isso que Deus me trouxe aqui para trazer ensinamento, para trazer libertação, para trazer cura.
Amém? É que agora nós paramos agora as ministrações de libertação e cura, porque eu estou num período de jejum muito grande. Mas quando eu terminar esse jejum, nós vamos voltar com as libertações, com as orações de libertação e de cura. Amém? Deus está derramando ferramentas sobre a vida de vocês, para que vocês sejam também generais, para que vocês vá também às nações, libertar o povo desse sistema mundano, desse cativeiro que Satanás tem colocado os filhos de Deus. Amém? É por isso que eu estou aqui, meu irmão e minha irmã. Então saiba que toda vez que vocês entram aqui e falam que vocês estão gostando, que vocês estão aprendendo, eu fico muito feliz, porque eu vejo o Senhor, obrigada. Obrigada porque na sua imensa misericórdia, a sua infinita bondade, o Senhor tem usado a minha vida da forma como o Senhor falou que ia usar. E eu me alegro em estar aqui. E eu não consigo mais não fazer live. Eu não consigo mais não vir aqui. E a gente ama a vida de cada um de vocês. Amém, Graciele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E a gente ora por todos vocês, pelos que estão no grupo. Amém? Que fazem parte do nosso grupo. Vocês que entraram hoje, se vocês quiserem entrar no grupo de oração, amém? Vocês são muito bem-vindos. Eu coloco aqui o número, se vocês quiserem. Me chamem, tá? No meu número, eu coloco vocês no grupo. Eu coloco estudos para o pessoal, amém? Já se tornou uma família. É exatamente, Damião. É o que meu marido falou ontem. Eu choro a dores de vocês. Eu me alegro com a alegria de vocês. A Janaína falou que foi usada, que foi chamada para ministrar. Gente, isso como me alegra. Você falou que também estava ministrando, me alegra. A Vilma falou que tantas coisas que Deus tem feito na vida dela. Todas as pessoas que me trazem testemunho. Gente, isso não tem preço que pague. Eu poderia não estar aqui, eu não estou ganhando nada, eu faço tudo de graça, mas o que eu tô ganhando nas regiões celestiais com Deus e no meu espírito de ver vocês crescendo, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. Vocês podem ver, gente, eu esqueço até que eu tenho meta para bater aqui por conta da plataforma. Eu não fico nem pedindo para dar os presentinhos aí. Eu coloco porque eu preciso fazer com que a meta seja batida, amém? Por conta da plataforma, é da plataforma. Mas não porque eu quero. Porque por mim eu nem colocava, mas eu preciso colocar, porque senão também eles não entregam as lives. E eu quero que vocês saibam que tudo que a gente coloca aqui, tudo que vai ser arrecadado, que ainda está aqui, a gente vai usar para comprar alimento, roupa, medicamento. Não é nada para minha vida, não é nada para minha família. Deus vai enviar a provisão para mim e para ele. Deus. Se um dia eu for monetizada aqui, amém, glória a Deus. Se não, Deus vai me dar o meu sustento. Então tudo que a gente arrecada com os presentinhos da live é pra gente levar alimento, é pra gente juntar, fazer uma gama muito grande de dinheiro e comprar alimentação para as pessoas que estão necessitando. Amém? Bom, gente, tenho ministrado com mais unção, irmã, tenho tido muito entendimento aqui. Glória a Deus! A timidez me travava muito, pegava o microfone e começava a... eu sei bem o que é isso, Janaína. Eu sei muito bem o que é isso, de pegar o microfone e parecer que a minha voz saía tremida. O meu marido lembra. Eu ficava... Por mais que eu sabia o que eu estava falando, por mais que eu sentisse a presença de Deus ali, que eu tinha a unção, que eu carregava, né, a autoridade de Cristo, eu ficava... E não saía. Hoje... hoje... É a prática. Você vai ver que daqui a pouquinho já, né? Já tá aí, ó. Já tá derramando, já tá recebendo unção. Olha como Deus é maravilhoso. Então, gente, eu e você somos a melhor pregação que existe. O nosso testemunho de vida é o que muitas vezes vai fazer uma pessoa vir para Cristo. Amém?